Então, eu vou começar falando do Bert Helling e das constelações familiares. O Bert Helling, ele é um teólogo alemão, que era psicoterapeuta, filósofo, e ele estudou vários tipos de conhecimento. Então, ele estudou a terapia primal, a hipnose, o psicodrama, terapia familiar, PNL, estudou várias técnicas. Mas ele conheceu as constelações familiares através da TEA. E era chamado também de colocações familiares, por volta de 1990. E em 1992, ou seja, 2 anos depois que ele conheceu as constelações familiares com a TEA, ele começou a fazer alguns workshops e os workshops dele já estavam lotados. E depois que ele começou a fazer esse trabalho, ele denominou de movimentos da alma, depois de movimentos do espírito, já em 2003, depois que ele já estava casado com a Sophie. E depois ele percebeu que esse campo de conhecimento era aplicado a todas as outras áreas da vida. E aí ele chamou de Helling ciência, ou seja, era depois disso, ele denominou, e aí ele entrou num novo nível de trabalho que ele denominou novamente de novas constelações, ou as constelações originais Helling, para diferenciar, porque já não era o mesmo trabalho que ele conheceu com a TEA. Ele foi modificando e ele foi colocando, ele foi aprimorando e foi se aprofundando no conhecimento. Então, o que hoje nós conhecemos como constelações já está totalmente diferente, né? Então, aqui eu vou falar das constelações de Bert Helling. Ele escreveu 110 livros, que é considerada a filosofia hellingeriana, e desses 110, apenas 27 foram traduzidos para o português. E nesses livros, ele descreve experiências, atendimentos, histórias, contos, descreve também um olhar muito específico dele sobre a vida, que pode ser considerado uma filosofia. E o ano passado, eu procurei alguns conceitos de constelações, e no ano passado teve um certo seminário aqui na UAB, o primeiro seminário internacional de direito sistêmico, que reuniu vários profissionais, grandes contribuidores do movimento. E um desses convidados, a professora Isabela Oliveira, ela me chamou a atenção porque ela trouxe um conceito que para mim foi muito interessante. Tinha sido a primeira vez que eu tinha escutado. As constelações familiares são primeiramente um corpo de conhecimento de cunho filosófico e prático sobre a vida e sobre os relacionamentos humanos, que nos permitem novas imagens, novas compreensões e novas perspectivas. Aí eu comecei a refletir sobre isso. E para mim, as constelações não são uma terapia, não são uma ferramenta, não são uma técnica, não são um método, porque eu acho muito pouco defini-la assim. Mas concordo que ela tem efeitos terapêuticos, que ela facilita a busca de soluções de conflitos. Concordo que ela é muito mais. E eu acredito ainda que vamos descobrir ainda novos efeitos. E eu acho que é aquilo que a gente ainda percebe
no alcance das constelações ainda é pouco. Acho que a gente ainda, com o tempo, vai descobrir muito mais. E aí, o Bert Helling descobriu, mas antes deles, outros estudiosos também descobriram, que nós não recebemos apenas informações das cargas genéticas, que nós recebemos também histórias, crenças, padrões, outras informações das vivências que são armazenadas no nosso inconsciente. Eu vou falar inconsciente aqui, porque eu não sei o termo técnico que a psicologia usa. Vamos pensar que a gente tem um HD e que as constelações nos permitem acessar essas informações. Como que a gente acessa essas informações? Através do estado de presença. E aí, quando a gente acessa essas informações através da experiência das constelações familiares, a gente nos permite ressignificar as imagens internas que nos trazem sofrimento. Porque tudo são imagens internas, tudo é como a gente vê, como a gente sente. Então, a forma que a gente vê e a forma que a gente sente são as nossas verdades. Mas a gente só consegue olhar uma parte do todo. E Bert Helling também fala que o primeiro amor que a gente experiencia é o amor da mãe. Que vai ser muito falado também nesse mês, né? Vamos comemorar o Dia das Mães. Então, pensando já nisso, e é também onde a gente experiencia a dor da separação no parto. Então, a gente estava lá juntinho da mamãe, lá no aconchego, e a gente é separado na hora do parto. E ali é a primeira dor. Só que as crianças que são entregues para adoção, além dessa primeira dor da separação, elas passam pelo movimento interrompido, que na psicologia é chamado de trauma, mas ele denominou movimento interrompido, porque ele entendeu que houve uma quebra, o amor não pôde fluir. E aí isso gera consequências, traumas, sintomas, doenças. Então, todas as crianças que são dadas à adoção, elas têm um destino difícil. Isso não significa dizer que nós temos que ter pena, dó. Não, elas passam por isso porque elas estão a serviço do sistema. E elas dão conta de passar.